A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, eu sou o Pedro Vitório e está no ar o Universidade 93,7, especial Avenida Paulista. E aqui do meu lado está a nossa intercambista portuguesa, Ana Lia Brandão. Bom dia, Lia! Bom dia, Vitório! No programa de hoje vamos descobrir lazeres e prazeres da Avenida Paulista. Primeiro, conheceremos a avenida em seu melhor estado. No domingo, sem carros, aberta para os cidadãos. Em sequência, um passeio no Refúgio de Literatura e Memória, a Casa das Rosas. Uma breve passada na Fiesp, Com direito a ingresso no famoso MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. também vamos visitar o maior parque da Paulista, o Trianon, que aliás está sempre cheio no almoço. Depois, um dos passos verdes da tão famosa avenida, o Parque Prefeito Mário Covas, que é pequeno e pitoresco, um local procurado por quem deseja escapar à agitação tão característica desta zona. Vamos dar um rolê também num dos cinemas favoritos de quem gosta dos chamados filmes cult, o Cine Petra Belas Artes. Tudo isso e mais um pouco, agora, no especial Avenida Paulista. Para quem procura calmaria no mundo urbano, andar pela Avenida Paulista no domingo é uma experiência única. A rua aberta, sem o barulho dos carros, encanta os turistas, os vendedores e até os paulistanos. Com o nosso repórter Henrique Voto, não foi diferente. Olá Vitório, olá Lia, olá também aos ouvintes. Hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, no coração da moderna cidade de São Paulo. E como em todos os domingos, já há mais de 3 anos, a Paulista fica aberta à circulação de pedestres, fica fechada para a circulação de carros. E as pessoas ocupam as ruas, caminham com seus cachorros, com um namorado, namorada, caminham sozinhas, fazem exercício. Tem muitos vendedores ambulantes também, muitas manifestações artísticas por aqui. Hoje o movimento está um pouquinho mais baixo por causa da garoa, está um tempinho meio fechado, mas o céu já abriu um pouquinho, o pessoal já está começando a frequentar mais a rua, muitas pessoas de guarda-chuva aqui inclusive, e eu não trouxe o meu, estou tomando chuva. Inclusive eu estou aqui com o Sérgio Batista, ele que também é jornalista de formação, olha só, e hoje ele pratica artesanato, ele vende seu artesanato aqui na Paulista durante os sábados, domingos e feriados. Vou perguntar aqui para ele, há quanto tempo que você vende as artes aqui, Sérgio? Tudo bem? Como é que vai? Eu estou aqui há cerca de 1 ano e 6 meses, né? Eu venho aos sábados, domingos e feriados. Normalmente a feira fica entre 8 e 9 horas da manhã até umas 6, 7 horas da noite, né? Então é um trabalho interessante, a gente consegue expor o nosso produto por um público bem diferenciado, né? Que a Paulista ela faz isso, ela atrai público diferenciado. Então você tem tanto o público local quanto turistas também. E você acha legal essa abertura da Paulista, assim, das pessoas ocuparem as ruas? Não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Assim, Verdade. Você acha legal? Acho interessante e já houve época na nossa cidade de São Paulo que isso era estendido, né? Chamava-se Rua de Lazer. Então, em bairros também periféricos, era comum as ruas principais que eram fechadas para a rua comunitária. Bom, a Avenida Paulista fica aberta assim desde junho de 2016, quando ela foi integrada ao projeto Ruas Abertas. Hoje algumas outras ruas fazem parte desse projeto, mas é claro que a Avenida Paulista é a principal, mesmo porque é o coração da cidade. E eu devolvo para vocês no estúdio com esse belo som ambiente da avenida mais famosa da cidade. Na mais movimentada Avenida de São Paulo, a Casa das Rosas ecoa a história pura, destoando da modernidade cinza da Paulista. Partiu André Martins. Olá Lia, olá Vitório, eu estou aqui no número 37 da Avenida Paulista, num ponto muito peculiar da mais famosa avenida de São Paulo.
Trata-se da Casa das Rosas, uma mansão de 2 andares no estilo clássico francês, com cerca de 30 cômodos e um grande jardim na parte externa. É uma das poucas construções remanescentes do início do século XX e que perduram até os dias de hoje. A Casa das Rosas foi construída em 1935 pelo famoso escritório do arquiteto Francisco Ramos de Azevedo, também responsável pelos desenhos da Pinacoteca, do Teatro Municipal e do Mercadão. Em 91, ano do centenário da Paulista, ela foi transformada pelo Estado de São Paulo em um centro cultural. Reinaugurada em 2004, agora como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, em homenagem ao expoente poeta e tradutor falecido no ano anterior. Vamos dar um passeio? Vem comigo! Assim que vista, a Casa das Rosas chama a atenção pela beleza do histórico. Logo na calçada, percebe-se a diferença entre os ambientes. Passado o portão de entrada, a impressão é de que não se está mais em São Paulo. O que primeiro atraiu o meu olhar foram os jardins, que ficam do lado direito do terreno. À esquerda está a casa propriamente dita, que foi por onde eu comecei. Cheguei um pouco antes do seminário Loucura é Não Fazer Rosa, e a fila para o evento começava ali mesmo, na varanda. Perspassava o interior do térreo, acompanhava a escadaria e continuava no primeiro andar. Assim que entro, viro à esquerda, adentrando um cômodo não muito grande, cerca de 20 metros quadrados. A sala seguinte é menor, tem baixa iluminação e uma outra exposição projetada na parede. Decido subir o lance de escadas, cerca de 30 degraus, e tomo novamente o caminho da esquerda. Além dos aposentos em que entrei, alguns cômodos não são abertos à visitação. Desço e vou para uma caminhada pelo jardim. Ando em linha reta, rodeado por arbustos, flores e plantas. Chegando na lateral do terreno, me deparo com uma exposição de fotos no contorno do gramado. Sigo caminhando pelo jardim, alternando meu olhar entre as demais obras da exposição e a paisagem nada característica da urbana São Paulo. A Casa das Rosas é um ambiente que destoa da configuração contemporânea cada vez mais vertical e moderna da Avenida Paulista. Mas para não perder a familiaridade do nosso cotidiano, o meu trajeto termina nos fundos da casa, diante de uma cafeteria. Agora sim, mais parecido com São Paulo. E eu chamei aqui a Alexandra Rocha, supervisora do Núcleo Educativo da Casa das Rosas. Presta atenção no que ela tem para te contar. A Casa das Rosas é um dos últimos remanescentes dos antigos casarões da Avenida Paulista do começo do século XX. Então ela é um testemunho dessas transformações urbanas, não só da cidade, como do estado de São Paulo, e que também são refletidos em outros espaços, outros lugares do Brasil. Então a gente fala muito dessas transformações culturais que aconteceram. A gente aborda tanto as exposições em cartaz, as exposições temporárias, quanto a exposição de longa duração, que se chama Vidobra de Haroldo de Campos, Estrutura Explodida, e também todas as questões de patrimônio cultural, material e imaterial que o próprio imóvel suscita. Então todas as questões também sobre desenvolvimento urbano da cidade, transformações urbanas, transformações literárias, são parte dos temas que nós abordamos. Como é um museu casa literário, a diferença entre um museu e um centro cultural é enorme. Não é um centro cultural, ele é mais que isso. O museu é um lugar que nós, como sociedade, escolhemos, porque de alguma maneira ele fala a respeito de nós e nós falamos a respeito de nós por esse lugar. É mais complexo do que um centro cultural. E hoje a gente faz parte de uma rede de museus casas literários, que é a Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, Casa Guilherme de Almeida e a Casa Mário de Andrade. Então é uma rede temática inédita, especificamente Museu Casa Literário. Especificamente esse tipo de rede temática, só existe um outro exemplo no mundo que fica na Hungria. Existem museus-casas, existem casas literárias, existem museus literários, mas essa tipologia específica ainda é rara no mundo também. A Casa das Rosas funciona de terça a domingo e é um antro de preservação de memória e polo irradiador de poesia e literatura em São Paulo. Agora é com vocês de volta ao estúdio. Bruno Nossig levará você nesse passeio em um prédio que se tornou um símbolo dentro da política brasileira, mas ao mesmo tempo possui seu lado cultural, a Fiesp. Oi Vitório, oi Lia. Eu tô aqui na frente do prédio da Fiesp, o edifício Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho, que é muito destacado pelo seu formato poligonal, bem diferente. E a Fiesp que tem um centro cultural, mas é que é pouco conhecido. O pessoal normalmente conhece mais a Fiesp pela sua manifestação política, representante das indústrias do estado de São Paulo. E aqui na frente, logo na entrada do centro cultural, tem um sapo gigante inflável, que é uma luta da instituição contra os altos juros. E eu perguntei para as pessoas, o que te lembra a Fiesp?
Fiesp, o bicho inflável no térreo, é tudo que eu consigo pensar. Você conhecia que tinha um centro cultural lá embaixo do prédio? Eu nunca fui, mas eu sei que tem. E o que te lembra a Fiesp? Indústria? Você sabia que tinha um centro cultural no prédio? Sabia. Você já chegou aí lá? Não. Nunca foi? Vocês conheciam o prédio da Fiesp? Da Fiesp, sim. Conhece? Você sabia que tem um centro cultural lá embaixo? Não. Não sabia, né? Não. Aqui dentro do prédio, a música clássica dá uma calmaria ao lugar. As poltronas aconchegantes e mesas permitem que pessoas trabalhem, assim como outras duas o fazem na minha frente. Logo na entrada existe uma livraria, onde se pode encontrar livros de economia, história e filosofia. Ao meu lado esquerdo, no fundo do prédio, é possível tocar um piano. O centro possui intervenções artísticas e apresentações teatrais, além de oferecer cursos e oficinas. Mas ainda assim, a Fiesp é mais conhecida por suas manifestações políticas. Dentro do prédio, o elevador ainda segue com o desenho do sapo, na campanha contra o aumento dos juros. Fiesp, Avenida Paulista, Bruno Sig. Agora, nossos repórteres trazem curiosidades sobre a Avenida Paulista. Das impressões de suas visitas ao Paulista, quais detalhes ficaram marcados? Henrique? Então, o que mais me impressionou foi a variedade de eventos. Em questão de 1 minuto, eu pude ver um grupo de manifestantes contra a exportação de animais vivos, um cover de Elvis Presley e também um senhorzinho recitando uns belos dedilhados no violão. E isso tudo em um dia chuvoso, né? Nada agradável uma caminhada a céu aberto. E você, André? O que tinha de bom por lá? Um detalhe curioso da Casa das Rosas são os seus 2 banheiros. Um é inteiro com ladrilho verde e o outro todo rosa, com banheira, bidê, pia e uma área separada em que fica o vaso. O interessante é que eles são unissex e abertos, e esse uso comum parece meio estranho no primeiro momento. Durante a minha visita, uma senhora entrou no aposento, ficou confusa e foi perguntar para o funcionário se aquele era mesmo um banheiro para uso. Além disso, tanto a pia como o bidê possuem plaquinhas pedindo para não serem utilizados. Vocês conseguem imaginar a cena? E você, Bruno, o que tem para nos contar? O interessante da Fiesp é que, como eu falei durante a reportagem que o centro cultural ele não é muito conhecido, lá do lado de fora já tem as obras para serem vistas, não é só dentro do prédio que elas ficam. E também tem de vários tipos de clínicas até peças e outras coisas no centro cultural. Muito obrigado. Nossa repórter Giovanna Farnesi visitou o MASP, importante museu de São Paulo na Avenida Paulista. O museu é conhecido no mundo inteiro, seja pela sua estrutura imponente e por seu valor cultural. Além disso, há muitos protestos e manifestações culturais que usam o vão livre do MASP como palco. Conta mais pra a gente, Giovanna. Uma das atrações que mais se destaca da Avenida Paulista é o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, o MASP. E eu vim até aqui para contar sobre ele para vocês. Primeiro, o endereço. O importante museu fica na Avenida Paulista, número 1578, bem em frente à estação de metrô que leva seu nome, a Trianon MASP da linha verde. Você pode vir de carro, ônibus ou metrô. A estrutura do MASP se destaca e chama muito a atenção. Projetado pela arquiteta Lina Bobardi na década de 60, ele foi um marco na história da arquitetura do século XX. Olhando aqui da avenida, se vê 2 fortes pilastras paralelas, quadradas e vermelhas, crescendo altas do chão. Elas se deitam sob o ângulo de 90 graus, indo em linha reta até o final da extensão de largura do museu, e aí retornam ao chão. Entre o arco das pilastras está suspenso um grande retângulo de concreto, que substituiu suas paredes laterais por vidro. No chão, ficou à disposição da população todo o espaço da esplanada, conhecido como vão livre. A construção é muito bonita. Lina conseguiu harmonizar concreto e vidro, cinza e vermelho, em um jogo de equilíbrio entre o duro e o frágil, ou o áspero e o leve. Oi, Silvia e Humberto, tudo bom com vocês? Joia. De onde que vocês são? Gente, é de Recife, Pernambuco. Aí eu queria vir na Paulista, claro, conhecer a Paulista e mais ainda conhecer o MASP, porque eu já tinha recebido informação, se passa por lá, que é muito bom. A estrutura também muito moderna e muito linda. Mas assim, eu conheci o MASP mais pela televisão, não é? De alguns protestos que ocorreram aqui em frente e tal. Mas como a gente veio de férias, passear, aí vamos conhecer o MASP. E está sendo muito interessante essa visita aqui. De acordo com o site oficial masp.org.br, hoje a coleção do MASP reúne mais de 10.000 obras de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas.
E sabia que além da exposição física, o MASP também tem um acervo em áudio, comentando e descrevendo algumas das suas principais obras? Você pode ouvir gratuitamente as playlists no site SoundCloud, Nuvem Sonora. Eu separei para vocês alguns áudios do álbum Histórias da Infância, que descrevem a minha obra de arte favorita, que também está aqui no MASP, o quadro Rosa e Azul de 1881, pintura a óleo sobre tela do artista Pierre-Auguste Renoir. Oi, eu sou a Rosa, tenho 9 anos. Este é o audioguia da exposição Histórias da Infância. O MASP fez este projeto em colaboração com as escolas Amorim Lima e São Domingos. As meninas são irmãs e bem parecidas. Vestem o mesmo tipo de roupa, uma azul e outra rosa. Usam maquiagem e penteados iguais. Tem fitas de cetim no cabelo e na roupa. Elas estão dentro de uma sala rica, com um tapete vermelho. Fazem pose para o pintor pintá-las. Ficaram tanto tempo paradas que se cansaram. A menina de rosa até ficou com olhos brilhantes de lágrimas. O toque de pintura dos vestidos é diferente do rosto. Essa roupa deve pinicar o corpo. A menina de azul estava percebendo que sua irmã estava agoniada e deu sua mão para ela como carinho para ela se sentir melhor. Vocês acabaram de escutar a introdução da Rosa Ribeiro e a percepção da Acentelva Santos, Flora Carboni e Alessandro Carvalho. Eles só tinham 9 anos quando gravaram os áudios. Eu tô aqui com a Kátia, bem na frente de Rosa e Azul. É uma obra que eu já admiro há muito tempo e elas me passam uma inocência, uma doçura e as cores realmente, né, condizem com o espírito que eu sinto no olhar delas, na expressão. Adoro essa obra, estou bem impactada de ter encontrado aqui. Eu vim ver Tarsila, né? Então eu confesso que eu fiquei bem impactada. É uma obra que mexe bastante comigo. O museu tem uma definição muito clara de seu papel social. Sua missão está publicamente declarada assim, abre aspas, o MASP, Museu Diverso, Inclusivo e Plural, tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente, culturas e territórios, a partir das artes visuais. Para tanto, deve ampliar, preservar, pesquisar e difundir seu acervo, bem como promover o encontro entre públicos e a arte por meio de experiências transformadoras e acolhedoras. Você pode visitar o MASP gratuitamente de terça-feira. De quarta a domingo, o ingresso inteiro adulto custa R$ 40, com direito a meia entrada para estudantes, professores e maiores de 60 anos apresentando documento comprovante. Crianças menores de 11 anos não pagam. Eu sou Giovana Farnese para a Rádio USP. Agora, conheçam o Parque Trianon, que fica bem em frente ao MASP, nesta reportagem de Bruno Menezes. O Parque Tenente Siqueira Campos, mais conhecido como Parque Trianon, foi inaugurado no dia 3 de abril de 1892 na cidade de São Paulo, um ano após a abertura da Avenida Paulista. Estou aqui na entrada principal do parque, que dá para a avenida, e logo de cara já podemos ver uma enorme quantidade de vendinhas, vendendo desde alimentos até itens colecionáveis. Dentro do parque, vemos um corredor grande muito verde, muitas pessoas caminhando para lá e para cá, aproveitando o domingo. À esquerda do parque, a gente pode ver um parquinho, com balanços e gangorras, onde crianças brincam alegremente. Vamos ouvir um pouco. O parque também tem uma ponte que passa bem em cima da Alameda Santos. Vamos ouvir um pouco os movimentos dos carros. O Parque Trianon atrai várias pessoas diariamente. Eu estou aqui com o Vitor, que é uma delas e estava aproveitando essa tarde de domingo aqui. Vitor, você poderia dizer um pouco sobre a sua relação com o parque? Por que veio hoje? Cara, qual é a minha relação com o parque? Boa pergunta. Eu acho que eu sempre morei aqui perto, eu moro ali atrás no MASP, então eu estudei aqui no Colégio Dante Alighieri, que é aqui do lado, então eu sempre passava por aqui, sempre criei uma conexão muito grande com o parque, gostava de vir aqui com os amigos. E por que eu vim aqui hoje? É porque eu sempre venho de final de semana, quando a Paulista fecha, a semana é sempre muito estressante, estudante lá da USP. Então vem aqui mais para relaxar, voltar aqui com o pessoal, respirar um ar puro. Muito obrigado, Vitor. Do Parque Trianon, na Avenida Paulista, Bruno Menezes.
A repórter e também locutora Lia Brandão se deslocou até o Parque Prefeito Mário Covas para saber quem visita este local e por quê. Estamos no Parque Prefeito Mário Covas para saber o que fazem as pessoas neste local que preserva uma das áreas verdes da Avenida Paulista. Estando no parque, é perceptível que a agitação da cidade se encontra próxima. Ainda assim, é possível sentir tranquilidade. As várias árvores que abafam o som dos carros tão próximos, são várias as pessoas que se encontram a trabalhar, outras a namorar e algumas a almoçar. Também podemos observar o contacto com ar livre, através de exercício físico e de passeios com cachorros. Encontro-me agora com José Silva, que é uma das pessoas que se encontra no parque. Pode-me dizer o que é que vai fazer ao parque hoje? Olá, eu vim aqui com a minha namorada. E o que é que vieram fazer aqui? A gente veio aqui estudar, fazer um trabalho, porque aqui é um local bem tranquilo, então a gente decidiu vir aqui. Tá bom, muito obrigada. A infraestrutura do parque é composta por bicicletário, sanitários, pérgola, equipamentos de ginástica, mesas para piquenique e centro de informações turísticas. Encontro-me agora com João Marcos, no Centro de Informação Turística da cidade de São Paulo, localizado aqui no Parque Prefeito Mário Covas. Boa tarde, João. O parque recebe muitos visitantes? Sim, o parque recebe um número significativo de visitantes, tanto da própria cidade de São Paulo, principalmente dos moradores da região da Avenida Paulista, quanto de turistas que buscam informação. Considera que este parque é um escape natural à agitação da Avenida Paulista? Sim, ele é. Não diria que é o equipamento natural mais importante da avenida, porque existem parques maiores devido ao espaço limitado que ele tem e a falta de alguns equipamentos, como diria equipamentos de lazer. Mas ele possui uma boa estrutura para mesas, para bancos, até alguns equipamentos de academia, ao ar livre, então ele acaba sendo uma boa alternativa também. Apesar de ser um parque pequeno e com concorrência aqui na Avenida Paulista, o Parque Prefeito Mário Covas continua a ser para muitos o local eleito para escapar à agitação de São Paulo. De volta ao estúdio. Agora é hora de descobrir o que o repórter e também locutor Pedro Vitório foi fazer lá no Cine Petra Belas Artes. Oi Lia, oi equipe. Eu tô aqui no Cinema Petra Belas Artes, que não fica exatamente na Avenida Paulista, mas fica logo atrás, na Rua da Consolação. Ele foi inaugurado em 1943 com o nome Cine Hits, que faz dele um dos cinemas mais antigos de São Paulo. O nome Belas Artes veio em 1967, momento no qual o local também passou a priorizar a exibição dos chamados filmes cult. Em 1980, as suas 6 salas foram batizadas em homenagem a artistas brasileiros. Tem a Sala Vila Lobos, Oscar Niemeyer, Cândido Portinari, Aleijadinho, Carmen Miranda e Mário de Andrade. Vamos dar uma passeada pelo local? Aqui, logo na entrada no cinema, a gente tem uma fachada na qual está escrito Belas Artes. Entrando no cinema, uma coisa que chama muita atenção é o teto. Nele tem várias lâmpadas incandescentes, distribuídas a partir de um círculo no centro, formando esse círculo de luz no teto muito bonito. À esquerda a gente tem a bilheteria, à direita tem um espelho grande, que cobre toda a parede até o teto. Tem também 2 escadas, uma em cada canto da entrada, que dão uma para cada sala. À frente a gente tem um balcão em formato de T, onde se vende comida e bebida, e na parte comprida do T tem 6 cadeiras suspensas de cada lado, daquelas de bar, sabe? O resto das salas está distribuído pelo local. Algumas no fundo, subindo, outras descendo, perto do banheiro, enfim. Agora eu vou conversar com a Rose e com a Patrícia, que são 2 visitantes aqui do Belas Artes. Essa é a primeira vez que eu venho aqui. Assim, a primeira impressão que eu tenho é que é muito legal. Gostei. Bom, eu comecei a frequentar o Belas Artes em 1991. Eu estudava no colégio, Oswaldo Aranha, no Brooklyn. Aí todas as quartas-feiras, como tinha meia entrada, eu chamava uma turminha da escola e nós víamos aqui para o cinema. O Cine Belas Artes, ele sempre foi um diferencial, porque tem filmes europeus, filmes mais intelectuais, né? Filmes mais críticos. Agora a Samantha, que é funcionária aqui do Belas Artes, topou trocar uma ideia rápida comigo sobre o local. Aqui o cinema a gente tem uma diversidade muito grande de público, né? Então, todos os tipos de pessoas. O Petra Belas Artes, ele é um cinema histórico, né? Então, muitas pessoas têm um amor muito grande por ele. Então, a relevância dele é enorme, é um símbolo muito grande. Então, algumas pessoas vêm até de outros estados e sempre passam aqui para poder assistir filmes.
Uma história, uma vez que eu vi um grupo de senhoras, elas estavam se encontrando depois de muito tempo. O Petra Belas Artes, na verdade, é frequentado por um público da terceira idade muito grande, por ser um cinema muito antigo. Então, elas vinham aqui na adolescência, na juventude delas, né? E depois de muitos anos, elas combinaram de se encontrar aqui novamente. Então, elas estavam muito eufóricas, se lembrando de muito. Então, é um lugar que carrega uma história muito grande para muitas pessoas. Por isso que também é um dos pontos mais visitados de São Paulo e mais importantes também. Bom, agora eu vou dar uma corrida que o novo filme do Almodóvar já vai começar. É com vocês, equipe. Pessoal, tá na hora das curiosidades da Avenida Paulista, de novo. Conta aí sobre o MASP, Giovana. Oi, Vitório. Oi, Lia. Bom dia, ouvintes. Olha, uma coisa que me chamou bastante a atenção no MASP foi que no segundo andar, né, no acervo em transformação, eles romperam com aquela estrutura de museu europeu, em que os quadros são colocados na parede e faz com que você faça um caminho linear, né, observando as obras. No MASP, eles colocaram as obras em cavaletes de vidro espalhados pelo espaço, então você pode andar entre eles, escolher o caminho que você faz, além de conseguir visualizar o verso das obras. Daí, geralmente, ali eles colocam também um pouco sobre a história daquela obra, né? Até a história das personagens que estão sendo pintadas, retratadas. É bem interessante, vale a pena conferir. E você, Bruno, qual é a sua curiosidade? Algo que ficou de fora da reportagem foram as famosas estátuas que são atração no parque. A mais interessante, por exemplo, é a do Fauno. Obrigado, Bruno. Obrigado, Giovana. A minha curiosidade é que o Parque Prefeito Mário Covas já foi questionado e até existiu um projeto de lei para modificar o seu nome. A verdade é que muitos defendiam que o parque deveria homenagear René Thiollier, o intelectual de letras que possuiu este local. E você, Pedro? Bom, Lia, uma das coisas mais legais que eu reparei no Belas Artes foram vários pôsteres que ficam na parede. Pôsteres de filmes antigos, bem coloridos e tal. É muito bonito mesmo. Eu não sei nem até porque que eu não falei deles na matéria. Enfim. E outra coisa interessante é que quando eu tava entrando no Belas Artes, eu reparei que tinha aquele letreiro grande, escrito Belas Artes, só que tinha uma parte que tava apagada antes. Aí eu fui reparar bem o que era aquilo e tava escrito Caixa ainda, que é o antigo patrocinador do Belas Artes. Eles mudaram recentemente. O patrocinador agora é Petra, né? Por isso, né? Petra Belas Artes. É isso, a Universidade 93,7 fica por aqui. No programa de hoje, você conheceu mais sobre a avenida mais icônica da cidade de São Paulo. Quem apresentou o programa fomos nós, Ana Lia e Pedro Vitório. Reportagens por Ana Lia, André Martins, Bruno Menezes, Bruno Menegon, Henrique Voto, Giovana Farnese e eu, Pedro Vitório. Obrigada pela audiência, bom dia. Deixamos como referência o Instagram @napaulista. Ele traz curiosidades sobre eventos que estão acontecendo na Paulista e nas proximidades. Bom dia a todos e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.